Querido, podemos deixar a cunhada dormir conosco hoje? A frase da minha esposa mudou tudo. Tenho 51 anos e minha esposa, 45. Somos casados há mais de 20 anos. Eu era um marido comum, um trabalhador de escritório comum, até aquele dia. Neste momento, há uma sensação de calor intenso do meu lado direito, envolvendo minha cintura. O problema é que a dona dessa mão não é minha esposa. Minha esposa está à minha esquerda, roncando profundamente. 3 pessoas deitadas em uma cama king size. À esquerda está minha esposa, no meio estou eu, e à direita está minha cunhada, idêntica à minha esposa. Amor, você está dormindo? A cunhada perguntou suavemente no escuro. Meu coração quase saltou pela boca. Minha esposa estava bem ao meu lado, mas a mão da cunhada estava cada vez mais ousada. Naquele momento, eu soube que era apenas o começo. Aos 51 anos, eu estava diante da maior tentação da minha vida. Como tudo isso aconteceu? Por que eu, um marido comum, estava deitado na mesma cama com minha esposa e cunhada? E por que minha mão estava apertando a mão da minha cunhada neste momento? Esta história começa assim. É um segredo que nunca poderei contar a ninguém e que levarei para o túmulo. Essa história remonta a 1 mês atrás. Meu nome é Lázaro Ramos e sou um funcionário de escritório comum. Sou casado com minha esposa, Thaís Araújo, há mais de 20 anos. No começo, éramos muito apaixonados, de verdade. Mas com o passar dos anos, o relacionamento do casal se tornou um hábito. Thaís Araújo, aos 45 anos, ainda era linda, mas não havia mais a mesma emoção de antes. Embora eu já tivesse 51 anos, meu desejo como homem ainda existia. Aquele dia também foi um dia de semana comum. Cheguei em casa depois do trabalho, minha esposa estava sentada no sofá da sala falando ao telefone, sua expressão era séria. Entendi. Não se preocupe. A Dira Paz vai te ajudar com isso. Ao desligar o telefone, o rosto da minha esposa estava um pouco sombrio. O que foi? Perguntei. Minha irmã se divorciou. A voz da minha esposa estava um pouco triste. Ela estava falando de Dira Paz, que é a gêmea idêntica de Thaís. As duas são idênticas, mas a sensação que transmitem é completamente diferente. Thaís é calma e estável, enquanto Dira é um pouco perigosa e cheia de charme. Ouvi dizer que ela se divorciou após 10 anos de casamento porque o marido a traiu. Querido, podemos deixar minha irmã morar conosco por um tempo? Minha esposa perguntou com cuidado. Tenho medo de que ela sofra de uma depressão grave se ficar sozinha. Hesitei um pouco. Morar sob o mesmo teto com a cunhada sempre me pareceu um pouco desconfortável, mas eu também não tinha motivos para recusar. Tudo bem, pode ficar por um tempo. Finalmente concordei. Uma semana depois, Dira Paz chegou à nossa casa. Ela arrastava apenas uma mala e parecia um pouco abatida. Desculpe, estou incomodando vocês. Não se preocupe, somos família. Relaxe. Minha esposa abraçou a irmã com força. Os primeiros dias foram normais. Dira ficou quieta no quarto de hóspedes, quase não nos encontrávamos. Mas, gradualmente, comecei a sentir uma atmosfera estranha. O olhar de Dira para mim era diferente. Não era o olhar de uma cunhada, mas o olhar de uma mulher. Uma noite, minha esposa foi tomar banho primeiro. Eu estava sentado na sala assistindo TV. Dira sentou-se silenciosamente ao meu lado. Ela usava um pijama fino, as curvas do corpo claramente visíveis. Quer beber alguma coisa? Dira perguntou. Meu coração batia involuntariamente. Não. Preciso acordar cedo amanhã. Levantei-me apressadamente. Mas a partir daquela noite, Dira sempre aparecia inesperadamente diante de mim. O rosto dela, idêntico ao da minha esposa, me dava uma excitação inexplicável. O aroma feminino que havia desaparecido da minha esposa, na Dira, exalava intensamente. Eu disse a mim mesmo: não. Absolutamente não. Mas os problemas vieram em seguida. Dira começou a ter pesadelos todas as noites. Ela frequentemente acordava gritando no meio da noite. Não, saia! Os gritos de Dira assustavam a casa inteira. Minha esposa corria para abraçar a irmã. Está tudo bem, está tudo bem. A Thaís está aqui. Mas Dira apenas tremia e chorava. Essa situação durou alguns dias. E minha esposa também estava exausta. Trabalhava durante o dia e cuidava da irmã à noite. O rosto da minha esposa estava cheio de cansaço. Uma noite,
Dira acordou novamente de um pesadelo. Amor, estou tão assustada. Quando estou sozinha, sempre penso naquela pessoa. Dira apertou a mão da minha esposa. Minha esposa ponderou por um momento e então me chamou. Querido, vem aqui um momento. No corredor, minha esposa disse cuidadosamente. Minha irmã está realmente sofrendo. Ela não consegue dormir sozinha. Querido, me desculpe. Podemos dormir nós três juntos esta noite? Você no meio. E ela pode se sentir mais segura. Fiquei chocado. O quê? Nós três dormirmos juntos? Nossa cama era king size, muito espaçosa. Por favor, deixe minha cunhada dormir conosco hoje. Minha esposa segurou minha mão com força. Naquele instante, uma sensação estranha surgiu em meu coração. A razão me dizia para recusar. Mas ao mesmo tempo havia uma expectativa inexplicável. Apenas a ideia de deitar na mesma cama com a cunhada fazia meu coração disparar. Tudo bem, só por hoje, finalmente assenti. Assim, nós três nos deitamos lado a lado na cama king size. À esquerda estava minha esposa, no meio eu, e à direita minha cunhada. Minha esposa adormeceu rapidamente. Parecia que ela estava realmente cansada, mas eu não consegui dormir um segundo. O calor intenso de Dira vinha do meu lado direito. Naquele momento, a mão de Dira tateou minha mão no escuro. Amor, você está dormindo? Dira perguntou suavemente. Eu prendi a respiração. Era apenas o começo. O que aconteceria a seguir estava muito além da minha imaginação. Naquela noite, eu estava deitado no meio. À esquerda estava minha esposa e à direita minha cunhada. Minha esposa estava cansada e logo adormeceu, com seus roncos familiares ecoando, mas eu não conseguia fechar os olhos. A respiração de Dira estava muito próxima de mim, e todo o meu corpo estava rígido. Eu apenas encarava o teto, imóvel. O tic-tac do relógio parecia extraordinariamente claro. Tic-tac, tic-tac. O tempo passava devagar, mas meu coração batia rápido. Naquele momento, senti um movimento à minha direita. Era Dira se virando. Ela parecia ter se virado para o meu lado. O calor do corpo dela ficou mais próximo. Eu prendi a respiração, não podia me mover. Tinha que fingir que estava dormindo. Naquele instante, algo macio tocou levemente o dorso da minha mão. No início, pensei que era uma coincidência, mas não era. Aquela mão macia pousou suavemente no dorso da minha mão. Era a mão de Dira. Meu coração quase parou. Minha esposa dormia ao meu lado. E Dira estava tocando minha mão. Eu deveria ter puxado minha mão, porque aquilo estava errado. Mas meu corpo não me obedecia. Apenas ficou rígido ali. Os dedos de Dira acariciavam lentamente o dorso da minha mão, com muito cuidado, muito suavemente, como se estivesse tocando algo frágil. Aquela sensação percorreu todo o meu corpo. Era um tremor. Amor. A voz de Dira veio do escuro. A voz era tão baixa que minha esposa não percebeu nada. Você está dormindo? Ela perguntou novamente. Eu não respondi. Tinha medo de que, se respondesse, tudo se tornaria real. Mas meu silêncio era a resposta. Dira devia saber que eu estava acordado, porque minha mão estava tremendo levemente. Era um tremor misturado com medo e excitação. A mão de Dira ficou mais ousada. Agora, ela não apenas tocava o dorso da minha mão, mas também começou a tatear cada um dos meus dedos, como se estivesse tocando um piano, devagar e com cuidado. O toque era tão claro que na escuridão parecia que apenas meu sentido do tato estava vivo. Então, algo chocante aconteceu. Dira pegou um dos meus dedos e o levantou lentamente. Onde ela o levaria? No segundo seguinte, a ponta do meu dedo tocou algo quente e macio. Eram os lábios de Dira. Senti como se todo o meu corpo tivesse levado um choque. Dira levou meu dedo aos lábios dela, enquanto minha esposa dormia ao nosso lado. Isso era loucura, mas eu não conseguia tirar a mão. Os lábios de Dira envolveram meu dedo, quentes, macios e úmidos. A sensação que adormecera por 20 anos renasceu. Mesmo aos 51 anos, um homem é sempre um homem. Senti o sangue fervendo em minhas veias. Fechei os olhos com força. Não, não pode ser assim. Gritei em minha mente, mas meu corpo foi honesto. Meus dedos tateavam os lábios de Dira. Eu não sabia se eu me movi primeiro ou se ela se moveu primeiro. Amor, estou com tanto medo, Dira disse com a voz trêmula. Quando estou sozinha, sempre penso em coisas ruins. Eu não aguentava mais. A voz dela carregava um medo genuíno,
mas os lábios que envolviam meu dedo carregavam uma paixão mais quente do que o medo. Naquele momento, minha esposa se virou. Assustei-me e tentei puxar a mão. Mas Dira segurou minha mão com força, sem soltá-la. Seguramos a respiração por alguns segundos. Felizmente, minha esposa adormeceu novamente. O ronco ritmado recomeçou. Dira não soltou minha mão. Ela agora segurava minha mão com as duas mãos. E lentamente, muito lentamente, a puxou para o lado dela. Eu deveria ter recusado, porque aquela linha jamais poderia ser cruzada. Mas meu corpo se inclinou em direção a Dira, pouco a pouco, tão devagar que era imperceptível. O calor de Dira se aproximava cada vez mais, e a respiração dela chegou aos meus ouvidos. Amor, posso segurar sua mão para dormir? Dira sussurrou suplicantemente. Apenas segurar a mão, assim não terei medo. Na superfície, era um pedido simples, mas nós dois sabíamos que não era apenas segurar as mãos. Eu não respondi, mas apertei a mão de Dira com força. Naquele momento, algo desmoronou dentro de mim. A razão desmoronou e o instinto emergiu. De um marido comum de 51 anos, eu me tornei um homem que cedeu ao desejo. Dira levou minha mão ao peito dela. Através do pijama fino de seda, senti o coração dela batendo, rápido e forte. Meu coração também. Naquela noite, dormimos de mãos dadas assim. Minha esposa não percebeu nada. Mas eu sabia que era apenas o começo. A noite seguinte seria ainda mais perigosa do que esta. Só adormeci quando estava quase amanhecendo, segurando a mão de Dira com força. Culpa, vergonha e uma excitação indescritível se misturavam. Aos 51 anos, senti-me novamente um jovem de 20, não, talvez mais apaixonado do que naquela época. Os dias seguintes foram os mesmos. Todas as noites dormíamos na mesma cama. A promessa inicial de apenas por hoje se tornou uma rotina sem que eu percebesse. Minha esposa não percebeu nada. Ela ficou feliz ao ver que o humor da irmã começou a estabilizar, mas a distância entre Dira e eu diminuía a cada noite. No início, era apenas segurar as mãos. No dia seguinte, Dira se apoiava no meu braço. No dia seguinte, ela se aproximava ainda mais, mais profundamente. A linha era quebrada pouco a pouco, mas eu não conseguia parar. Então, aquele dia chegou. Era a estação das chuvas. Começou a chover à tarde e, à noite, transformou-se em uma tempestade torrencial. Trovões ribombavam, relâmpagos piscavam incessantemente. A chuva batia nas janelas com um som ensurdecedor. Irmã, você está bem? Minha esposa perguntou preocupada. Thaís, estou com tanto medo. O trovão é muito alto, Dira respondeu trêmula. Não se preocupe, vamos dormir juntos hoje também. Minha esposa segurou a mão da irmã. Naquela noite, minha esposa parecia especialmente cansada. Talvez houvesse muitos problemas na empresa. Querido, desculpe. Posso usar protetores de ouvido para dormir hoje? Tenho medo de que o som da chuva me impeça de dormir. Minha esposa disse, desculpando-se. Tudo bem, descanse bem, assenti. Minha esposa colocou os protetores de ouvido e fechou os olhos. Ela parecia adormecer mais rápido que o normal. O ronco ritmado ecoava, lá fora, uma tempestade torrencial e trovões incessantes. Eu estava deitado, olhando para o teto. Naquela noite, meu coração estava ainda mais inquieto. A cama estreita, o ar úmido e a situação de dormir na mesma cama me oprimiam. Minha esposa estava usando protetores de ouvido, o que parecia um sinal perigoso, e minha intuição não estava errada. A voz de Dira veio, um pouco mais alta que o normal, mas minha esposa não se moveu. Os protetores de ouvido a isolaram do mundo exterior. Estou com tanto medo, Dira sussurrou. O som da fricção do cobertor foi abafado pela chuva. Após um relâmpago, por um breve instante, o quarto foi iluminado de branco. Vi claramente o rosto de Dira. Havia medo em seu rosto, mas seus olhos eram diferentes. Não era apenas medo, mas estava cheio de uma sedução úmida. Não se preocupe, é só um trovão, respondi em voz baixa. Tentei manter minha voz calma, mas minhas palavras tremeram ligeiramente. Eu também estava com medo, não do trovão lá fora, mas da atmosfera peculiar que fluía neste pequeno quarto. Amor, você pode me abraçar? Dira pediu com a voz trêmula. Eu deveria ter recusado, é claro que deveria, mas meus lábios não se abriam. Estou com tanto medo, por favor. Com essas palavras,
Dira moveu o corpo em minha direção, deitando de lado, de costas para minha esposa. A cama rangeu e o peso dela se transferiu para mim. Eu também me virei para o lado dela, fingindo ser sem querer. Assim, na cama estreita, Dira e eu ficamos frente a frente. No escuro, a respiração dela estava ao alcance, irregular, quente e misturada com um doce aroma. Tocando meu queixo, amor. Dira disse suavemente novamente. E então ela, sem hesitar, estendeu a mão e me abraçou pela cintura. Todo o meu corpo ficou rígido. Não, realmente não. Os alarmes dispararam em minha mente, mas meu corpo reagiu honestamente. Dira se aninhou profundamente em meus braços. Através do pijama fino de seda, o calor do corpo dela me foi claramente transmitido. As curvas macias e graciosas do corpo dela se ajustavam perfeitamente ao meu corpo rígido. Meu coração começou a disparar, parecendo que ia explodir através das minhas costelas. Bum, bum! O trovão ecoou novamente. Dira pulou de susto e me abraçou com mais força. O peito dela pressionou firmemente o meu, e suas pernas também se moveram, entre minhas coxas. Foi o instante em que sentimentos primitivos adormecidos por 20 anos explodiram. Amor. Estou com tanto medo. Dira sussurrou em meu ouvido, os lábios dela colados. Cada vez que ela falava, os lábios dela roçavam meu lóbulo da orelha, como se uma ponta de língua úmida o tocasse levemente. Um calafrio e um tremor percorreram minha espinha e subiram direto para minha cabeça. Fechei os olhos com força. Não, minha esposa está atrás de mim. Minha esposa está dormindo ao alcance da minha mão. A razão deu seu último grito, mas o instinto já havia se descontrolado. Meus braços envolveram involuntariamente as costas de Dira. Com as mãos trêmulas, acariciei o pijama fino dela. Amor. Dira chamou novamente. Desta vez, não era medo, mas uma sedução explícita. Sua voz estava cheia de umidade e luxúria. Ela levantou a cabeça e me olhou no escuro. A cada relâmpago, eu podia ver os olhos dela, cheios de desejo e de uma paixão há muito tempo reprimida. Ela tinha os mesmos traços faciais da minha esposa, mas a expressão dela para mim era completamente diferente. Aquela sensação de vergonha me enlouquecia. Lá fora, a tempestade torrencial caía loucamente. O som da chuva era tão alto que parecia engolir o mundo inteiro. Aquele som parecia uma enorme cortina erguida para nós. Todos os limites desabaram. Dira segurou meu rosto com as mãos frias e lentamente, muito lentamente, aproximou o rosto dela do meu. Eu deveria ter parado. Eu sabia que, se não me virasse agora, cruzaríamos um rio do qual realmente não haveria volta. Mas eu não conseguia parar. Pelo contrário, abaixei a cabeça primeiro. Os lábios de Dira tocaram os meus. No início, com cuidado, como uma pena, um toque leve, mas a sensação era como dinamite, macia e quente. Eram os lábios de uma mulher estranha que eu sentia pela primeira vez em 20 anos. Não, era a irmã da minha esposa. A excitação causada por essa existência proibida era inimaginável, e minha esposa dormia atrás de mim, com sua respiração regular. A culpa veio como uma onda, mas o prazer veio como um tsunami, afogando a culpa. Dira me abraçou pelo pescoço, e eu a abracei firmemente pela cintura. Troçávamos a respiração na chuva, afundando um no outro. Os beijos ficaram mais intensos. A respiração de Dira ficou mais rápida. Minha respiração também ficou como a de um animal. Quando os lábios se separaram, a saliva formou um fio. Sons pegajosos vazaram na chuva. Amor, estou realmente enlouquecendo. Dira sussurrou em meu ouvido, ofegante. A mão dela deslizou sob minha camisa, arranhando os músculos das minhas costas. Em uma dor entorpecente, a corda da razão se rompeu. Eu me virei completamente, cobrindo Dira com meu corpo, como se só existíssemos nós dois no mundo. Estávamos frente a frente, minhas pernas profundamente entre as coxas dela. Através do pijama fino, senti o calor úmido do corpo dela. Amor, Dira murmurou. Apressei-me a cobrir a boca dela com a palma da mão. Tinha medo que minha esposa acordasse. Meu coração estava prestes a explodir do meu peito. Mas esse medo se tornou um catalisador. Através da minha palma, senti o hálito quente vindo da boca dela. Ela beijou minha palma, olhando para mim com os olhos úmidos. Era um olhar provocador e suplicante.
Não aguentei mais. Suprimimos os sons e nos entrelaçamos apaixonadamente. A cada movimento, a cama emitia um leve rangido. Aquele som me parecia mais alto que o trovão, me fazendo suar frio, mas não conseguíamos parar. Minhas costas quase tocavam as costas da minha esposa. Aquela sensação de proximidade extrema parecia derreter meu cérebro. Se fôssemos pegos, tudo estaria acabado. Minha vida estaria acabada. Cada vez que pensava nisso, o prazer aumentava. O prazer da culpa era mais doce e intenso do que eu imaginava. O corpo de Dira se curvou como um arco, e minhas mãos se moveram bruscamente pelas curvas dela. A carne macia, os punhos cerrados, os ombros trêmulos, todas as sensações explodiam nas pontas dos meus dedos. Dira abafou o grito, engolindo as lágrimas, mas os cantos da boca dela se curvaram ligeiramente. Ela obviamente também estava gostando daquele perigoso cabo de guerra. Naquela situação de vergonha, a tempestade batia nas janelas com mais força, como se o céu quisesse encobrir nossos pecados ou como se quisesse nos punir. A chuva engolia todos os sons. O balancear da chama. Nossas respirações pesadas, nossos sons suprimidos, tudo desapareceu na chuva. Eu me tornei um animal. A fachada de marido racional e Lázaro Ramos civilizado havia sido descartada há muito tempo. Minha esposa dormia atrás de mim, enquanto eu, no corpo de Dira, corria para o clímax. Esse fato me deixava ainda mais louco. As unhas de Dira se cravaram profundamente em meus ombros e o corpo dela começou a tremer violentamente. Eu também atingi meu limite, ofegante e com a mente em branco. Nos abraçamos com força, soltando gritos silenciosos, como se quisesse esmagar nossos narizes. Os músculos se contraíram e os vasos sanguíneos incharam, quase explodindo. O tempo parecia ter parado. No mundo, só restavam o calor do corpo e os batimentos cardíacos. Finalmente, a tempestade passou. Ficamos rígidos como estátuas, ofegantes, olhando um para o outro. O rosto de Dira estava vermelho e seus olhos, embaçados. O cabelo úmido colava em seu rosto. Até a respiração dela era cautelosa, com medo de que minha esposa acordasse. Virei-me lentamente para trás. Minha esposa ainda dormia de lado. A respiração dela era regular, e os protetores de ouvido estavam firmemente em seus ouvidos. Soltei um suspiro de alívio, seguido por uma profunda sensação de vazio. Olhei para Dira novamente. Ela escondeu o rosto no travesseiro e sorriu timidamente. Era um sorriso que parecia de demônio e de anjo ao mesmo tempo. Amor. Dira apenas moveu os lábios, sem som. Então ela pegou minha mão e a colocou em seu peito. Minha palma sentiu o coração dela ainda batendo forte. Não tenho mais medo, disse ela. Aquela frase era uma mentira, porque agora compartilhávamos um segredo mais terrível que o trovão, mas eu não me arrependia. Minha mão ainda abraçava as costas úmidas de Dira, e a chuva não parou a noite inteira. Antes que minha esposa tirasse os protetores de ouvido, a noite ainda seria longa. Mas estranhamente, a excitação superava a culpa. O fato de minha esposa estar atrás de mim me deixava ainda mais excitado. A tensão de não ser descoberto amplificava todas as sensações. Então queimamos com ainda mais intensidade. O corpo de Dira tremia, e o meu também. Mantivemos nossas vozes baixas, mas o beijo foi intenso. Meu coração estava prestes a explodir e o coração de Dira também batia loucamente. Não sei quanto tempo passou. Parecia uma eternidade, ou apenas um instante. Somente o som da chuva e dos trovões preenchia o quarto. Finalmente, tudo acabou. Ficamos rígidos, até a respiração cautelosa, todo o corpo tenso, com medo de que minha esposa acordasse, mas minha esposa ainda dormia profundamente. Graças aos protetores de ouvido, ela não ouviu nada. Soltei um suspiro de alívio. Dira escondeu o rosto em meu peito. Amor, desculpe, disse ela com a voz trêmula. Fui eu quem te seduziu. Não é sua culpa, mas isso era uma mentira. Eu também desejava. Não. Talvez eu desejasse mais que Dira. Eu, aos 51 anos, ainda era um homem em meu íntimo. A chuva diminuiu gradualmente e os trovões se afastaram. A tempestade estava se afastando, mas a tempestade em meu coração estava apenas começando. O dia estava amanhecendo. Abraçado a Dira, olhei para o teto. A culpa veio como uma maré, mas ao mesmo tempo senti uma sensação estranha, a sensação de estar vivo.
Eu estava vivo. Mesmo aos 51 anos, como homem, ainda podia queimar intensamente. A paixão adormecida por 20 anos parecia ter revivido. À noite, Dira dormiu em meus braços, e minha esposa dormiu pacificamente atrás de mim. Somente eu não conseguia dormir, olhando para o teto no escuro. O que fazer a seguir? Como esconder esse segredo? E como terminar esse relacionamento? Minha mente estava confusa. Mas uma coisa era certa. Eu jamais esqueceria aquela noite. Aquela noite de tempestade torrencial. Aquela noite em que me tornei um animal. Aos 51 anos, cometi o maior erro da minha vida. Não, pode-se chamar isso de erro? Era o que eu realmente queria. Entre a culpa e o prazer, eu finalmente escolhi o prazer. Essa foi minha escolha. O dia amanheceu. A chuva parou completamente, e o céu começou a clarear. Mas a tempestade em meu coração não parou. Eu sabia que o que aconteceria a seguir seria uma tempestade ainda maior. A partir daquela noite, tudo mudou. Superficialmente, nada havia acontecido. Uma família comum, uma vida comum. Mas entre Dira e eu, fluía um segredo ardente. Acordei de manhã com medo, sem ousar olhar nos olhos da minha esposa. A culpa me oprimia. Mas minha esposa não sabia de nada. Bom dia, querido, dormiu bem? Minha esposa perguntou com seu sorriso alegre de sempre. Dormi muito bem, menti. Dira também agiu como se nada tivesse acontecido. Querida, você quer tomar café da manhã? Claro, obrigada. As duas conversaram como de costume. Parecia que tudo na noite anterior havia sido apenas um sonho. Mas eu sabia que o olhar de Dira para mim era diferente. Quando ela se sentou à mesa de jantar, seus olhos estavam fixos em mim. Minha esposa não percebeu nada. A partir daquele dia, Dira mudou completamente. Ela começou a me seduzir abertamente, não apenas à noite, mas também durante o dia, e com minha esposa em casa. Um dia, ao meio-dia, minha esposa disse que ia ao supermercado. Querido, vou comprar algumas coisas. Volto em cerca de 1 hora. Tudo bem, vá com cuidado. O som da porta se fechando chegou. Eu estava trabalhando em casa, no meu quarto. De repente, a porta se abriu e Dira entrou. Amor, você está ocupado? Dira colocou a mão no meu ombro. Meu coração afundou. Dira, estou um pouco ocupado agora. Fingi calma, mas minha voz tremia. Muito ocupado? Dira sussurrou perto do meu ouvido. O hálito quente dela roçou meu pescoço, me deixando arrepiado. A Thaís não volta em 1 hora. A mão de Dira deslizou lentamente do meu ombro para o meu peito. Não, Dira. Levantei-me apressadamente. Minha esposa pode voltar a qualquer momento. Mas Dira não recuou. Amor, você não se lembra daquela noite? Dira segurou minha mão. Eu não consigo parar de pensar. Você também não? Seus olhos estavam ardentes. Soltei a mão dela. Dira, por favor. Esta é a nossa casa. A casa da Thaís. Minha voz tremia. Mas Dira apenas sorriu. Não é mais divertido assim. Não ser descoberto não é mais excitante. As palavras de Dira me deixaram sem palavras. Naquele momento, o som da porta se abrindo na entrada chegou. Esqueci minha carteira. Minha esposa havia voltado. Dira correu para fora do meu quarto. Irmã, o que você está fazendo? Só ia perguntar uma coisa ao Lázaro. Dira respondeu como se nada tivesse acontecido. Eu estava suando frio. Depois disso, momentos perigosos aconteceram repetidamente. Alguns dias depois, na hora do jantar, nós 3 estávamos sentados à mesa, jantando. Hoje tive um problema muito chato na empresa. Minha esposa estava contando sobre seu dia de trabalho. Naquele momento, algo tocou meu pé. Era o pé de Dira. Ela estendeu o pé por baixo da mesa, tocando minha perna. Assustei-me e quase derrubei o garfo. Querido, você está bem? Minha esposa perguntou preocupada. Sim, estou bem. Forcei-me a parecer calmo, mas o pé de Dira não parou. Ele subiu lentamente, chegando à minha panturrilha. Minha esposa jantava ao meu lado, continuando a falar, sem perceber nada. É por isso que eu disse ao gerente. Minha esposa continuou falando, completamente alheia. Mas por baixo da mesa, o pé de Dira já havia chegado ao meu joelho. Olhei para Dira, mas ela estava comendo como se nada tivesse acontecido. Mas os cantos de sua boca estavam ligeiramente curvados. Ela estava gostando daquele jogo. Dira, me serve mais um pouco. Dira disse com naturalidade. Claro, aqui está. Minha esposa serviu comida para ela. Naquele instante, o pé de Dira foi ainda mais profundo.
Eu não aguentava mais. Vou ao banheiro. Levantei-me apressadamente. Tão apressado assim? Sim, muito apressado. Corri para o banheiro, tranquei a porta e lavei o rosto com água fria. Calma. Se continuar assim, algo sério vai acontecer. Meu rosto no espelho estava pálido e minhas mãos tremiam. Fiquei lá por um tempo e depois saí. Ao passar pelo corredor, Dira estava lá. Amor, não me evite. Dira se aproximou. Dira, por favor, não faça isso. Recuei. Minha esposa está lá. Minha voz tremia. Não é melhor assim? Dira sorriu perigosamente. Não ser descoberto não é mais emocionante? Amor, você também gosta dessa sensação, não é? Dira segurou meu braço. Naquele momento, a voz da minha esposa veio da sala. Querido, vou te fazer um café. Apressei-me a soltar o braço de Dira e entrei na sala. Obrigado, respondi com naturalidade, mas minha voz estava rouca. Alguns dias depois, algo ainda mais perigoso aconteceu. À noite, minha esposa foi tomar banho primeiro. Vou tomar banho primeiro. Ok, vá, calma. Eu estava sentado no sofá da sala, assistindo TV. Dira sentou-se silenciosamente ao meu lado. Amor, podemos conversar? Perguntou ela. Sobre o quê? Perguntei desconfiado. Amor, seja honesto. Dira se inclinou em minha direção. Você fica muito feliz quando está comigo, não é? Como é a sensação em comparação com quando você está com a Thaís? Era uma pergunta perigosa. Dira, não faça esse tipo de pergunta. Virei a cabeça, mas Dira não desistiu. Amor, você me prefere? Dira virou meu rosto para ela. Seja honesto. Seus olhos me encaravam diretamente. Eu estava sufocando. Não conseguia responder. Tinha medo de que, se respondesse, tudo se tornaria irreversível. Não vai responder? Dira se aproximou ainda mais. Então me deixe provar para você, que tal? A mão dela pousou no meu joelho. Naquele momento, a porta do banheiro se abriu. Que delícia! Minha esposa saiu. Dira recuou rapidamente, fingindo estar assistindo TV. Irmã, você também vai tomar banho? Sim, Thaís. Dira se levantou e entrou no banheiro. Minha esposa sentou-se ao meu lado. Querido, o que foi? Você parece pálido ultimamente. Minha esposa perguntou preocupada. Não é nada, só um pouco de estresse no trabalho. Menti. Mesmo? Não se esforce demais. Minha esposa deu um tapinha no meu ombro. Naquele momento, a culpa me invadiu. Eu estava traindo uma esposa tão boa, o prazer era doce. E com Dira, eu me sentia jovem novamente. Aos 51 anos, a paixão ainda estava lá, mas ao mesmo tempo, o medo também me dominava. Cada vez que via minha esposa, meu coração afundava. E se fosse descoberto? E se minha esposa soubesse? Eu não conseguia dormir à noite, mas não conseguia parar. Dira ficou cada vez mais ousada, mesmo com minha esposa em casa. Ela me provocava abertamente. Uma vez, minha esposa estava lavando a louça na cozinha, e Dira correu para o meu quarto e trancou a porta. Quando minha esposa estava secando a roupa, Dira segurou minha mão e me puxou para o quarto dela. Um dia, algo ainda mais perigoso aconteceu. Minha esposa estava tomando banho no banheiro e o som da água chegava. Dira aproveitou a oportunidade. Amor, a porta do banheiro não está trancada. Dira sorriu perigosamente. Quer entrar e tomar banho juntos? Você enlouqueceu. Minha esposa está lá dentro. Exclamei chocado. Não é divertido assim? Dira segurou minha mão. Amor, você me prefere? Novamente aquela pergunta perigosa. Soltei a mão de Dira. Dira, por favor, isso é muito perigoso. Mas Dira não se importou. O perigo é que é divertido, não é? Seus olhos brilhavam com a mesma luz. A sensação de crise aumentava cada vez mais. Senti que se continuasse assim, cedo ou tarde seríamos descobertos. Mas Dira parecia se divertir com isso. Até mesmo gostava do perigo. Amor, não é emocionante assim? Essa sensação de estar no limite. Dira sorriu perigosamente. Eu sabia que esse relacionamento não duraria, que cedo ou tarde seria descoberto e então tudo desmoronaria. Mas eu não conseguia parar. Eu estava viciado em Dira, viciado nesse prazer perigoso. Aos 51 anos, eu estava no caminho da destruição. Um mês se passou. Superficialmente, éramos uma família comum. Mas por dentro, eu estava em ruínas. Eu mentia todos os dias, cometia pecados todas as noites.
Cada vez que via minha esposa, meu coração se partia. Mas, estranhamente, apesar da culpa, eu não conseguia parar. Dira ficou cada vez mais insistente, e eu, mais fraco, eu estava completamente viciado nessa droga chamada Dira. Uma noite, minha esposa disse que o jantar da empresa terminaria tarde. Querido, desculpe, o jantar da empresa hoje vai até tarde. Cuide da minha irmã para mim. Prepare o jantar para ela. Ok, entendi. Vá com cuidado. Respondi como de costume. Assim que minha esposa saiu, Dira veio em minha direção. Amor, hoje somos só nós dois. Dira sorriu docemente. Meu coração batia forte, mas ao mesmo tempo eu sentia inquietação. Durante o jantar, Dira de repente começou a falar. Amor, tem uma coisa que eu quero te perguntar. O quê? Respondi com cautela. Amor, você me ama? Os olhos de Dira estavam sérios. Eu estava sufocando. Dira, não faça esse tipo de pergunta. Não é uma questão de amar ou não amar. Virei a cabeça. Por que você não pode responder? Dira insistiu. Você não me abraça todas as noites? Você não me ama? Essa frase me atingiu profundamente, porque era verdade. Dira, não é uma questão de amar ou não amar, comecei a dizer com dificuldade. Nosso relacionamento está errado, não podemos continuar. Minha voz tremia. Errado? Dira zombou. Então, por que você me procura todas as noites? Amor, você também me quer, não é? Fiquei sem palavras, porque era verdade. Muitas vezes fui eu quem estendeu a mão primeiro. Não era culpa apenas de Dira. Amor, Dira segurou minha mão. Não é bom assim. Você se divorcia da Thaís e fica comigo. Que tal? Naquele instante, minha mente ficou em branco. O que você disse? Soltei a mão de Dira. Você sabe o que está dizendo? Ela é sua irmã gêmea idêntica. Você vai trair a Thaís e ficar comigo? Nós já traímos, não é? Dira disse friamente. Todas as noites, ao lado dela, fizemos aquilo. Isso não é traição? As palavras dela me deixaram sem palavras. Amor, encare a realidade. Dira se aproximou de mim. Você também me quer. Você me quer mais do que a Thaís. Então, vamos ficar juntos de verdade. Que tal? A voz de Dira estava cheia de desejo, mas naquele momento eu despertei. Não, realmente não. Ao ouvir as palavras de Dira, percebi o quanto havia ultrapassado os limites. Isso não era mais um simples erro. Eu estava destruindo minha família. Eu havia traído minha esposa, a mulher que me amava há 20 anos. Não, disse com firmeza. Dira, isso realmente não pode. Caia na real, o que estamos fazendo? Minha voz tremia. Por quê? Dira perguntou chorando. Amor, você também me ama, por que não? Amar ou não amar não importa. Recuei um passo de Dira. Está errado. Tudo isso está errado do começo ao fim. Nós fizemos coisas loucas, coisas loucas. As lágrimas de Dira escorreram. Então, o que significam todas as noites em que você me abraçava e dizia que me amava? Aquilo também foi uma loucura? Meu coração estava partido. Eu disse que amava? Não me lembro, mas talvez sim, porque impulsionado pelo desejo, eu não sabia o que dizia. Dira, desculpe, abaixei a cabeça. Fui eu quem errou, foi tudo minha culpa. Fui eu quem te seduziu, te dei os sinais errados, mas até aqui. Não podemos continuar. Por quê? Dira segurou meu braço. Amor, por favor, o que farei sozinha? Não consigo viver sem você. Ela me segurou com força, mas eu estava firme. Eu já havia feito minha escolha. Dira, nós dois cometemos um erro, mas não podemos ir mais fundo. Se continuarmos, todos nós morreremos. Você, eu, minha esposa, seremos destruídos. Minha voz era firme. Então, o que foi tudo aquilo antes? Dira chorou. Amor, eu realmente te amo, não estou brincando, é de verdade? As lágrimas dela não paravam de cair. Meu coração doeu, mas eu não podia voltar atrás. Desculpe, sinto muito mesmo, mas isso não é amor. É apenas solidão e desejo. Se fosse amor verdadeiro, não nos esconderíamos assim. Dira se jogou no chão, chorando de joelhos. Não suportava vê-la assim, mas tive que me virar. Alguns dias depois, disse à minha esposa: Querida, não é hora de a Dira ser independente? Ela parece estar muito mais estável agora. Sério? Não é muito cedo? Minha esposa perguntou preocupada. Ela ficará bem.
Ela precisa aprender a viver sozinha. Não podemos cuidar dela para sempre. Eu a convenci calmamente. É verdade. Tudo bem. Vou falar com minha irmã. Quando minha esposa contou a Dira, Dira não disse nada, apenas assentiu. Tudo bem, Thaís. Eu também preciso ser independente. A voz de Dira estava calma, mas o olhar dela para mim era diferente. Cheio de ressentimento, tristeza e relutância. Eu desviei o olhar, incapaz de encarar ela. Uma semana depois, Dira saiu de nossa casa. Irmã, venha nos visitar sempre, ok? Ok, Thaís. Obrigada. Dira abraçou minha esposa. Então ela olhou para mim. Amor, obrigada por cuidar de mim durante esse tempo. Ela se despediu em voz baixa. Cuide-se, respondi brevemente. Dira se virou, arrastando a mala para fora da porta, sem olhar para trás. Assim, ela desapareceu da minha vida. Depois que a porta se fechou, soltei um suspiro de alívio. Acabou. Finalmente acabou. Mas ao mesmo tempo, senti um vazio estranho. Os sentimentos intensos que queimaram por um mês pareceram desaparecer instantaneamente. Querido, agora somos só nós dois. Minha esposa se agarrou ao meu braço. Faz tempo que não ficamos só nós dois. Minha esposa sorriu feliz. Olhei para minha esposa, essa esposa com quem convivi por 20 anos. Essa esposa que eu traí, a culpa me invadiu. Mas minha esposa não sabia de nada. Sim, faz tempo. Forcei um sorriso e respondi. Decidi que jamais voltaria atrás. Aquele mês com Dira foi um tempo que eu precisava apagar da minha vida. Tinha que fingir que nada havia acontecido. Só assim poderia salvar minha família e fazer minha esposa feliz. Decidi levar esse segredo para o túmulo. Minha esposa nunca poderia saber. Eu o enterraria em meu coração para sempre. Aos 51 anos, cometi o maior erro da minha vida. Mas consegui parar. No final do caminho da destruição, finalmente voltei. Só por isso, eu deveria me sentir grato. Depois que Dira saiu, a casa voltou à calma. Acordei de manhã, apenas minha esposa ao meu lado. Na mesa de jantar, havia apenas 2 pratos. A cama voltou a ser um espaço apenas para nós dois. Superficialmente, tudo voltou ao que era antes. Mas eu sabia que algo dentro de mim havia mudado completamente. Já faz uma semana que Dira saiu. Querido, será que a minha irmã está bem? Minha esposa perguntou preocupada. Vou ligar para ela e perguntar. Tudo bem, respondi calmamente. Minha esposa ligou. Irmã, você está bem? Está se acostumando com o novo lugar? Tem algo que você precise? A voz da minha esposa era calorosa, cheia da preocupação da irmã. Fiquei muito triste ao ver minha esposa assim. Minha esposa era uma boa pessoa, uma mulher que realmente se preocupava com a irmã e confiava em seu marido. E eu a havia traído. Minha irmã disse que está bem. Minha esposa sorriu feliz. Que bom. Ela consegue se virar sozinha. Sim, que bom. Forcei um sorriso. À noite, eu e minha esposa estávamos deitados sozinhos na cama. A cama king size parecia especialmente espaçosa. O lado direito estava vazio. Minha esposa deitou-se, apoiando a cabeça no meu braço. Querido, fazia tempo que não ficávamos assim. Respondi brevemente. Quando minha irmã estava aqui, era um pouco desconfortável. Agora está melhor, minha esposa disse relaxada. Parece que temos nosso tempo a 2 de novo. Essa frase fez meu coração afundar. Minha esposa não sabia de nada. Ela não tinha ideia do que havia acontecido na cama todas as noites durante aquele mês, o que seu marido e sua cunhada fizeram enquanto ela dormia com os protetores de ouvido. Querido, eu te amo. Minha esposa enterrou o rosto em meu peito e sussurrou. Ela certamente podia ouvir meu coração batendo forte, mas ela devia pensar que era por amor. Eu também te amo, menti. Nunca havia sentido as palavras eu te amo tão pesadas. Naquela noite, não consegui dormir. Olhei para o teto, relembrando as noites intensas com Dira um mês atrás. Os momentos em que cruzamos os limites, tão vívidos. A culpa me invadiu, mas ao mesmo tempo, senti uma estranha saudade. O hálito quente de Dira, sua figura trêmula, seus toques perigosos, continuavam a aparecer em minha mente. Balancei a cabeça. Não, preciso esquecer. Tudo acabou, disse a mim mesmo. Dias se passaram. Esforcei-me para voltar à rotina, concentrando-me no trabalho e conversando com minha esposa, mantendo a imagem de um marido comum. Mas não era fácil. A figura de Dira continuava a aparecer. O que ela estaria fazendo agora?
Ela estava bem sozinha? Ela me odiava? Ou já havia me esquecido? Um mês se passou. Um dia, à noite, começou a chover. No início, uma garoa leve, depois ficou cada vez mais forte, e à noite transformou-se em uma tempestade torrencial. Trovões ribombavam, relâmpagos piscavam incessantemente. Exatamente como aquela noite de tempestade, quando cruzei os limites com Dira. A chuva está muito forte, minha esposa disse, olhando pela janela. Querido, lembre-se de levar guarda-chuva amanhã. Ouvi o som da chuva atordoado. Naquele momento, tudo reviveu. A sensação de abraçar, Dira no escuro, a mão que cobria a boca dela, a vergonha que sentia com minha esposa atrás de mim, tudo veio claramente à tona. Todo o meu corpo tremeu. Vou lá fora tomar um ar. Levantei-me. Tão tarde assim? Está um pouco abafado. Saí. Fiquei na chuva, olhando para o céu. A água da chuva molhou meu rosto. Esperava que a água fria da chuva pudesse lavar as memórias ardentes, mas não adiantou. Todas as noites chuvosas, aquelas memórias ardentes ressurgiam. O calor do corpo de Dira, o beijo intenso, o prazer perigoso, continuavam a ecoar em minha mente. Apertei os punhos com força. Preciso esquecer. Tenho que esquecer. Mas não era fácil. Embora um mês fosse curto, foi muito intenso. Voltei para casa. Querido, por que você está assim no meio da noite? Minha esposa me entregou uma toalha surpresa. Você vai pegar um resfriado. Vá tomar um banho rápido. Obrigada. Senti o calor da minha esposa. Enquanto tomava banho, pensei. Voltei à posição de marido. O relacionamento com Dira havia terminado. Tornei-me um marido comum novamente. Agora, preciso seguir em frente e nunca mais olhar para trás. Eu decidi. Mas eu sabia que esse segredo permaneceria em meu coração para sempre. A única verdade que eu levaria para o túmulo. Os anos se passaram, e agora já faz mais de um ano que Dira saiu. Ela ocasionalmente ligava para minha esposa, dizendo que estava bem e havia encontrado um novo emprego. Minha irmã está namorando. Minha esposa disse feliz um dia. Que bom, ela vai recomeçar. Sim, que bom, respondi calmamente. Meu coração apertou um pouco. Dira namorando com outro homem parecia um pouco estranho, mas isso era o certo. Dira e eu precisávamos viver nossas próprias vidas. O ano novo chegou. Querido, chame a minha irmã para jantar também, minha esposa disse. Meu coração afundou. Ok, claro. Faz tempo que não a vejo. Minha esposa sorriu feliz. O dia chegou. A campainha tocou. A irmã havia chegado. Minha esposa correu para abrir a porta. Thaís, senti sua falta. Dira entrou. Depois de um ano, Dira havia mudado. Sua expressão estava alegre, e seus olhos, calmos. Aquela aura perigosa de antes havia desaparecido. Amor, como vai? Dira me cumprimentou, a voz dela muito calma, como se aqueles dias nunca tivessem existido. Você está bem? Respondi calmamente. Agimos como se estivéssemos nos encontrando pela primeira vez, com cautela. Durante o jantar, nós três estávamos sentados à mesa, jantando. A cena era a mesma de antes, mas completamente diferente. Não havia mais a aura perigosa. Irmã, quando você vai nos apresentar seu namorado? Ainda não, Thaís. Dira sorriu timidamente. Senti-me aliviado ao vê-la assim. Dira havia encontrado uma nova vida. Isso era o suficiente. Tudo realmente havia terminado. À noite, irmã, fique para dormir hoje. Não, Thaís. Preciso ir para casa. Dira se levantou. Amor, por favor, cuide bem da Thaís. Dira se despediu de mim. Não havia nenhuma emoção em seus olhos. Tudo realmente havia terminado. Não se preocupe, pode ir, respondi brevemente. Dira se virou e saiu pela porta, sem olhar para trás. Querido, minha irmã não está muito melhor? Minha esposa disse feliz. Ela está muito melhor, respondi sinceramente. Naquela noite, abracei minha esposa enquanto dormíamos. Minha esposa aninhou-se em meus braços. Querido, obrigada. Obrigada por quê? Obrigada por cuidar da minha irmã. Graças a você, ela se recuperou. A voz da minha esposa era calorosa. Não disse nada. Apenas abracei minha esposa com força. Culpa e conforto se misturavam. Aos 51 anos, cometi o maior erro da minha vida. Experimentei a excitação de uma breve traição,
Senti o prazer doce de ultrapassar os limites e o medo de ser descoberto a qualquer momento. Mas eu voltei. No final da destruição, finalmente voltei ao ponto de partida. Minha esposa não sabia de nada, e ela nunca poderá saber. Levarei esse segredo para o túmulo. Todas as noites chuvosas, lembrarei daqueles dias. O hálito quente de Dira, o prazer proibido, os momentos emocionantes, tudo virá à tona. Mas não voltarei atrás. Preciso me limitar a esse único erro. Não haverá um segundo. Agora vivo como um marido comum, rindo com minha esposa, compartilhando o dia a dia, vivendo uma vida tranquila. Superficialmente, nada aconteceu, mas minhas costas estão pesadas, carregando um segredo que deve ser escondido, uma memória que deve ser esquecida, um pecado que não pode ser perdoado. Esta é a vida que escolhi. A história de um homem de meia-idade de 51 anos que desmoronou em um momento de tentação e depois se reergueu. Se fosse você, o que faria? Esconderia esse segredo como eu? Ou faria uma escolha diferente? Agora eu sei que o mais importante na vida não é vencer a tentação, mas se reerguer depois de cair e carregar esse peso por toda a vida. Esta é a minha história, a única verdade que nunca poderei contar a ninguém e que levarei para o túmulo. Obrigado por ouvir minha história. O que você sentiu sobre a história de hoje? Por favor, compartilhe seus pensamentos na seção de comentários. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Desejo-lhe saúde e felicidade.